Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Louvado é o Senhor. Graças ao Deus Pai poderoso. Aleluia. Irmãos que estão mais no fundo, vem mais à frente. Nós hoje vamos encerrar nosso estudo do Espírito Santo. Quem está de pé pode se assentar. Quem está no fundo, vem mais à frente. Eu quero repetir, hoje com menos gente, o curso de diaconia. No mês de maio começa o curso de diaconia. Um curso onde aqueles que concluírem vão receber o certificado e aqueles que tiverem aptidão, aqueles que tiverem o chamado de Deus, vão estar sendo ungidos diáconos, vão estar sendo ordenados diáconos. Então, participe do curso, que é pré-requisito para ser diácono, para receber a unção e para ser ordenado. É um ministério reconhecido praticamente todas as igrejas, e principalmente na nossa denominação, os batistas nacionais. Então participem você, mesmo que você não queira ser, mas você vai aprender muito. Professores qualificados, material qualificado, não tem idade. Participe então para você aprender mais, saber o que é diácono, o que faz um diácono dentro da igreja. Irmãos, quando nós começamos a falar do Espírito Santo de Deus, essas duas fileiras estavam cheias. À medida que o estudo vai se aprofundando, vai apertando, o nível vai aumentando, e é normal que muitos desistem. É como um curso graduado, com dificuldade, as pessoas vão se encolhendo, dependendo, conforme vai aumentando o grau de dificuldade. E nós estamos falando do Espírito Santo, embora deve ser, não é que deveria, deve ser o assunto mais importante dentro da igreja. O assunto mais importante para o cristão é o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo, a pessoa sem o Espírito Santo, irmãos, não dá, não tem jeito. É por isso que nós estamos vendo as igrejas aí fora, como estão, os crentes como estão aí fora. Os crentes hoje estão misturados com o mundo, ou pior. Tem crente que está pior do que uma pessoa que não é convertida, do que o próprio ateu. Tem crente pior. Por que isso? A falta do Espírito Santo. Porque eu já disse que é o Espírito Santo que segura a nossa mão, o Espírito Santo que segura a nossa boca, o Espírito Santo que trava os nossos pés, para nós não fazermos coisas erradas. Não é? E quando fala para não fazer coisas erradas, a pessoa, estou fora, hein? Estou fora disso. E até mesmo a igreja. O pastor não pode apertar muito a igreja, porque senão espana todo mundo. Não é? Vai todo mundo embora, ninguém vem no culto mais. Se começar a falar muito sobre pecado, falar sobre santidade, pecado, o povo não vem mais na igreja. Então, mas Deus tem muito mais para nós, depende de nós. Eu falei sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre estar cheio do Espírito Santo. 4 coisas, aliás: ser batizado com o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e
a unção do Espírito Santo. Eu vi que são 4 coisas. E hoje eu quero falar do máximo do Espírito Santo. Eu quero encerrar falando em ter o máximo do Espírito Santo na nossa vida. É bom ser batizado no Espírito Santo? É bom ser batizado no Espírito Santo. É bom estar cheio do Espírito Santo? É bom estar cheio no Espírito Santo. É bom viver na plenitude do Espírito Santo? É necessário viver na plenitude do Espírito Santo. É bom ter a unção? Para quem tem ministério, é indispensável ter unção para exercer o seu ministério. Quem quer um ministério, é indispensável ter unção do Espírito Santo. Ministros de louvor, diaconal, professores de escola bíblica, são os ministérios, né, mais utilizados dentro da igreja. Quando eu falo ministério utilizado dentro da igreja, é aquele que edifica a igreja. O ministério louvor edifica a igreja. Os professores edificam a igreja. Os diáconos edificam a igreja. Então é fundamental ter a unção do Espírito Santo para o bom exercício do seu ministério. Aliás, deveria ser regra na igreja. Quem não tem unção do Espírito Santo não pode servir, não pode ser ministro. Amém, queridos? Amém? Tá vendo? Mas hoje eu quero falar de uma coisa, olha, tremenda. Unção dobrada do Espírito Santo. É bom ter unção? Necessário. E unção dobrada do Espírito Santo? Hein? Quantos podem dizer que tem a unção dobrada do Espírito Santo? Talvez a unção dobrada do Espírito Santo, talvez seja o limite na nossa vida. Talvez seja o limite na nossa vida. Se tem limite a unção do Espírito na nossa vida. Mas vamos falar um pouquinho nesta noite da unção dobrada do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, segundo o livro dos Reis. Semana que vem, mês de maio, nós vamos estar... Irmãos, por favor. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre família. Família. Eu quero perguntar, a sua família vai bem? Está tudo bem com a tua família? Então, eu quero convocar você. Nós vamos estar ministrando sobre família, Escola Bíblica Família, estudos sobre família. É uma das áreas que o diabo tem mais atacado nesses dias, é família. Dificilmente nós vemos uma família que não tem problema. Eu particularmente, minha esposa, minha filha e meu filho, somos saudáveis. Essa família, esse núcleo da minha família é saudável. Mas quando eu parto para os meus irmãos, quando eu parto para os meus sobrinhos, quando eu parto para os meus tios, as coisas começam a se complicar. Será que na sua vida não é assim? As coisas começam a se complicar. E aquela palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu acredito. Eu acredito. Então nós vamos estar falando sobre família. Importante que cada família, cada núcleo familiar tenha um aqui para ouvir o que nós vamos estar falando a respeito de família a partir da quarta-feira que vem. Mas unção dobrada do Espírito Santo de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 9. Existe porção dobrada do Espírito Santo? Existe porção dobrada do Espírito Santo, irmãos?
havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Peças o que queres que eu te faça. Eliseu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Amados irmãos, quantas vezes alguém já perguntou para você: o que você quer que eu faça para você? O que você quer de mim? Quantas vezes, talvez, num culto, diante de uma pregação, uma ministração, o apelo que Deus usou o pastor: o que você quer nesta noite? O que você quer nesta noite? Qual é a bênção que você quer nesta noite? Quantas pessoas se contentaram? Irmão, quando o pregador faz uma pergunta dessa, o Espírito de Deus está agindo naquele lugar. E o que você responde, o que você coloca diante de Deus naquele momento, é fundamental, é muito importante para a sua vida. Elias estava para ser arrebatado, e ele, como se fosse, ele não fez o último pedido quando ele estava na terra, mas ele deu a oportunidade para o seu discípulo fazer a ele o último pedido. Foi o contrário, não foi Eliseu, não foi Elias que fez o último pedido, ele deu a oportunidade para que Eliseu fizesse o último pedido enquanto Elias estava ali. Presta atenção quantas oportunidades você perdeu na vida, porque você fez pedido errado, quando foi feito o desafio para você. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer um pedido, e você não teve sabedoria para fazer um pedido na hora H? Salomão, quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Bastou para Salomão a sabedoria que ele pediu? Bastou. Moisés, quando estava diante do Senhor, o que foi que Moisés pediu para o Senhor? Quero ver a tua face. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Irmãos, presta atenção na vida desses homens, que na hora que eles tiveram a oportunidade de fazer um pedido, presta atenção no que eles pediram para Deus, e olha como que a vida deles foram transformadas, por causa da sabedoria que eles tiveram para fazer o pedido, talvez o último pedido nas suas vidas. Comece a analisar a vida das pessoas que tiveram sabedoria a fazer o seu pedido. Eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. E o que disse Elias? Dura coisa me pediste, Eliseu. Sabe, querido, quando nós olhamos a vida desses homens aí, Salomão, ele adquiriu muitas riquezas, ele foi um excelente governo para Israel. Moisés falava cara a cara com Deus. Moisés tinha a presença de Deus em todos os lugares. Irmão, quem tem a presença de Deus na sua vida, não precisa pedir para ser curado. Quem tem a presença de Deus na sua vida, não precisa pedir um suprimento para pagar suas contas. Quem tem a presença de Deus na sua vida, quem anda com Deus, ele pode ter à sua disposição o que ele quiser. O reino de Deus está à disposição dele para aquilo que ele necessitar. E quantas vezes nós pedimos: Senhor, diante de um pedido, Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim.
Sabe, irmãos, quando vem uma pergunta dessa, é como se nós estivéssemos diante, para você entender, só que não é, diante do gênio da lâmpada. Você que foi criança como eu, diante do gênio da lâmpada, ele aparece lá, faça 3 pedidos. E o que é que você pede? Amados, nós pedimos normalmente coisas materiais. Eu quero isso, eu quero aquilo. E nós esquecemos das coisas espirituais. Aonde são as coisas espirituais que abrem a porta de todas as outras coisas para nós. O pedido espiritual abre a porta de todas as outras coisas materiais para nós. Por quê? Porque o nosso reino, o reino que nós servimos, é o reino de Deus. A nossa vida, o nosso viver não é desse mundo, nós somos de outro mundo. Nós estamos aqui, nós somos aqui embaixadores, somos ministros de Deus. Então, querido, temos que entender que nós não somos desse mundo, somos do reino de Deus. E a chave, não é? A chave é o reino espiritual. Então, quando nós pedimos coisas espirituais, automaticamente as coisas materiais, elas se abrem na nossa vida. Uma das coisas que quando me converti, Toninho e a Célia se lembram disso. Eu namorava a Ivonete ainda quando eu me converti de verdade, embora sendo crente há 45 anos, me converti quando comecei a namorar minha esposa. Nós fomos lá em Bauru, olha, não esqueça até hoje, na casa do Cursilho, pastor Hugo. Lembra do pastor Hugo, Célia e Toninho? Nós fomos lá num retiro de carnaval e ele mandou escrever 3 pedidos. Escreva 3 pedidos, pastor. Lembro como se fosse hoje o pastor Hugo falando. Escreva 3 pedidos que você quer de Deus. As outras eu não me lembro, mas uma das coisas que eu pedi para Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Uma das coisas que eu pedi para Deus, eu não sei se vocês me acham sábio, mas eu me acho sábio. Eu me acho sábio. Não é? E Deus me deu sabedoria para negócios. Deus me deu sabedoria para sair de um lugar neutro para um lugar de destaque. Foi tudo sabedoria de Deus. Mas aqui nós estamos diante de Elias e Eliseu. Amados, Eliseu era um homem que nem eu. Igual você, Caiano. Eliseu era assim. Eliseu, ele era um homem trabalhador da terra. Ele cultivava a terra. Ele era agricultor e conduzia, como a história diz, conduzia 12 juntas de boi, que arava a terra dos seus pais. Ele arava a terra, ele conduzia 12 juntas de boi, tomava conta desses bois para arar a terra. Devia ser uma grande terra, porque 12 juntas de boi é bastante coisa, haja trator em tudo isso. Ele tornou-se discípulo de Elias, e por andar com Elias, ele conhecia Elias muito bem. Ele vivia com Elias. Ele sabia da unção que tinha Elias. Ele acompanhava os milagres que Elias fazia. Ele comia com Elias. Ele sabia da unção de Deus. Ele sabia da unção de Deus que estava sobre a vida de Elias. Ele presenciou os milagres de Deus através da vida de Elias, e isso com certeza despertou a ele, e ele desejou o dobro da unção que estava sobre Elias. A unção que estava sobre Elias não era qualquer unção. A unção que estava sobre Elias fazia Elias orar e não chover durante 3 anos. A unção que estava sobre Elias fazia Elias orar e chover. A unção que estava sobre Elias fazia Elias orar
e cair fogo do céu. Caía fogo do céu. Tamanha unção que estava sobre Elias. Elias, Toninho, a exemplo de Jesus, ele multiplicou pães, sabia? Que foi Elias que primeiro multiplicou pães? E mais, ele multiplicou o bolo também. Jesus multiplicou pães. Elias, ele multiplicou pães e bolos. Porque o que ele fez? Aumentou a farinha na panela. Aquela mulher tinha, não é? Ela tinha farinha para fazer um pãozinho para ela e para o seu filho não morrer. Mas o que fez Elias? Ele multiplicou os pães, ele multiplicou o bolo daquela viúva. Afinal, o espírito de Elias é o mesmo espírito que estava sobre Jesus. O mesmo espírito que agia na vida de Elias era o espírito que agiu na vida de Jesus. Quem é? O Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito. Me ajuda. Sem dúvida. Verdade, isso foi muito bem colocado. Eliseu, ele não sabia que era o Espírito Santo. Ele não sabia que era o Espírito Santo de Deus que agia na vida de Elias. Ele acreditava que era o próprio Elias, que tinha o poder por si próprio. Não sei quanto tempo, né? Talvez ele não conhecesse. Ele passou a ser discípulo de Elias. Por algum motivo ele passou a ser discípulo de Elias. Mas ele não conhecia o Deus de Elias. As experiências, eu não sei por quanto tempo ele foi discípulo de Elias. Então ele era um jovem na fé, Toninho. Exatamente. Eliseu, ele estava aprendendo com Elias. Não é verdade? Então, ele não sabia que era o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias. Queridos, Elias, será que tinha feito pouca coisa? Elias, ele abriu o Jordão com a sua capa, queridos. Ele lançou sua capa sobre o Jordão e o Jordão se abriu. Moisés tinha feito isso lá atrás com o Mar Vermelho, mas Elias, ele também abriu o Jordão. E você quer mais? A exemplo de Jesus, mais ou menos, né? Elias, ele foi arrebatado num carro de fogo. Era pouca coisa? Elias era ali com Jesus, pau a pau, palmo a palmo com Jesus. Se for disputar em milagres essas coisas, o que aconteceu na vida de Elias, aconteceu na vida de Jesus. Pode ver, faz um paralelo da vida de Elias à vida de Jesus. Um paralelo ali, ó, é palmo a palmo, é cabeça por cabeça, em termos de milagres, querido. Jesus ressuscitou? Elias também ressuscitou. Jesus multiplicou? Elias também. Jesus curou? Elias também. Agora chega um camarada chamado Eliseu, que não conhecia nem Deus. Opa, eu quero o dobro do que você está fazendo aí, cara. E Elias fala o quê? Dura coisa você me pediu, rapaz. Você não sabe o que você está pedindo. Dura coisa me pedisse, você não sabe o que você está pedindo, camarada. Foi o que? Olha, não é a mesma coisa? Toninho, você gosta de navegar? Navega comigo. O que foi que a mãe daqueles dois jovens falaram para Jesus? Senta um à direita, outra à esquerda. O que Jesus disse? Dura coisa a senhora está me pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Sentar ao meu lado?
O mesmo caso, pode ver, um paralelo na vida de Elias e Jesus, querido. Meu Jesus, que coisa maravilhosa, né? Então, Elias logo disse: dura coisa você me pediu. Amados, será que tudo que o Elias fazia já não estava bom? Não bastava, não é? Para alguns, não. Eliseu, ele queria nem um pouquinho a mais, ele queria logo o dobro da unção. Ele queria o dobro da unção que estava sobre Elias. Sabe? Será que a unção de Jesus não basta para nós? Olha o paralelo. A unção de Jesus não basta para nós? Hein, amados? Mas o que foi que Jesus disse? João capítulo 14, verso 12 ao 14. O que foi que Jesus disse? Todas estas coisas que eu faço, vocês poderão fazer muito mais. Vocês poderão fazer, ele não falou nem o dobro, ele falou mais do que o dobro, mais do que o triplo das coisas que eu fiz, vocês podem fazer. Que paralelo maravilhoso, não é verdade, amados? Então, o que acontece? Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que se conformam em ser batizados no Espírito Santo. Tem pessoas que se conformam em estar cheio do Espírito Santo, ora sim, ora vazio. Tem outros que querem viver na plenitude. Tem outros que querem a unção. Agora tem um que ele quer o dobro. Ele quer o dobro. Cheguei no limite, né? Vou ensinar mais o quê? O dobro da unção, pastor Evandro. Dura coisa me pedir. Alguém aqui deseja o dobro? Alguém aqui deseja o dobro da unção, mais da unção de Jesus? Ninguém quer, irmão. Você quer? Não quer. Nem eu quero. Eu não quero. Você quer, pastor Evandro, mais do que a unção de Jesus? Não, mas sabe por quê que nós não queremos? Porque é se comprometer, é renúncia total, comprometimento total. Toninho, nem pensar em ligar a televisão domingo, nem pensar, chegar agora, ligar a televisão às 10 da noite, nem pensar. Sabe o que vai fazer? Vai chegar em casa, sai daqui, vai chegar em casa a Bíblia, vai no quarto, joelho no chão. É isso, querido. Tudo tem o seu preço. Tudo tem um custo, irmão. A nossa vida espiritual, minha irmã, ela tem um preço. Ela tem um custo. Eu não estou falando de salvação. Estou falando de unção. A unção tem preço. A unção tem custo. Quando você vê o pastor fulano de tal aqui, aquilo custa caro. Aquilo custa a própria vida. Custa a vida, literalmente. Renúncia total. Ataque total. Jesus era atacado constantemente. Elias era atacado constantemente. Jesus era atacado constantemente. Você vai ser atacado constantemente com a unção, dependendo do grau de unção que você tem. Para quem não sabe, o pastor Deraldo agora, recentemente, ele está numa luta tremenda, teve que sumir com a família dele lá do Espírito Santo. Chegaram, entraram na casa dele com um revólver, mulher, filhos, tal, limparam a casa dele, não é? Limparam, ele teve que sumir, um desespero total. O que é isso? Ataque. Quanto mais unção, mais dura coisa. É por isso que algumas pessoas, eles não querem envolvimento com nada, porque quanto mais se envolver, mais problema você vai ter. Sabe, meu amado, a unção, ela é boa e é necessária. E a unção dobrada, ela é necessária? Eu acho que, irmão, eu sou sincero.
A unção dobrada é necessária? É necessária? Não é, irmão. Eu estou ensinando você, estou ministrando. A unção necessária não é dobrada. Então, mas é necessária para o nosso dia a dia? Agora tem muitos que querem unção dobrada para ganhar dinheiro. Tem muitos que querem unção dobrada para ficar famoso. Não é verdade, irmão? Aí que está o problema. E eles pagam um preço para ter a unção dobrada. E tem, depois joga tudo fora. Depois se perde. Acaba perdendo às vezes até a salvação. Porque usou um dom que não era dele. Usou a unção que é de quem? De quem é a unção? Do Espírito Santo. Usou para ficar famoso, para ganhar dinheiro, não é? E aí acaba perdendo a sua alma, porque não soube usar a unção que é do Espírito Santo. Que benção, hein? Já aprenderam, hein? A unção é do Espírito Santo. Muito bem. Fico feliz. Podemos ter uma vida cristã normal. Hein, amados? Vem comigo. Podemos ter uma vida cristã normal. A viúva de Serepta, ela não era uma cristã normal? A viúva era uma cristã normal, irmãos. Quantos em Israel que tinham uma vida, não vamos falar cristã, mas uma vida espiritual normal, não é? Como muitos aqui têm uma vida espiritual normal. Agora, uma vida espiritual a um nível mais elevado, vê como pode viver uma vida cristã acima do normal. Qual que é? Como é viver uma vida cristã acima do normal? É ter unção. Como Elias, ele tinha unção. Elias tinha unção. Então ele vivia uma vida espiritual acima do normal. Agora, nós podemos viver uma vida cristã excepcional. De que maneira? Unção dobrada. Você está entendendo como que é legal isso? Eu posso ter uma vida espiritual normal. Eu posso ter uma vida espiritual acima do normal. Eu posso ter uma vida espiritual excepcional. Hoje, nesses dias que nós vivemos, quem pode ter uma vida espiritual excepcional? Benihim. Eu reconheço como uma vida espiritual anormal, acima do normal. Porque o que ele faz, somente alguém que tem uma unção aí dobrada, não é verdade? Porque algumas coisas a gente faz, mas o Benihim, ele faz coisas do arco de Deus. Peguei você, hein, nego? Você está entendendo, amado? Então, tudo vai depender do seu nível de comunhão. Depende do seu nível de comunhão e do relacionamento com que você tem com Deus. Quem leu o livro de Benihim aqui? Quem leu? Faz assim. Que vida leva esse homem? Hein? Que vida leva esse homem? Você já viu esse homem na praia? Você já viu esse homem em algum lugar aí, tirando férias? Não. Então, se você quer uma vida espiritual excepcional, uma unção excepcional, uma vida espiritual excepcional, você não pode ir na praia, você não pode ir em lugar nenhum mais. Você tem que, fechar os seus olhos para o mundo, irmãos. Você tem que viver na floresta, tem que viver longe da televisão, tem que viver longe do mundo, tem que viver longe das coisas. Agora, quem quer fazer isso? São poucas as pessoas. Eu não sei, não conheço o ministério dele, eu não conheço, não posso dizer, mas aquele pastor do chapéu, talvez ele tenha uma vida espiritual excepcional, não sei, eu não conheço a vida dele, né? Pelo que ele faz, o Valdemiro, talvez ele tenha uma vida, né? Vida que começou o Edir Macedo, mas que hoje ele não tem mais. Começou a ganância, o dinheiro, tal,
iates, essas coisas, e aí, irmão, iate não tem vida espiritual para ninguém, viu? Não estou falando que ele está errado, estou falando que ele perdeu aquela condição especial que talvez ele tinha no começo do ministério dele. Estão entendendo, queridos? Como é a nossa vida? Então tudo vai depender do nosso nível de comunhão, da nossa entrega. Me perdoe, queridos, mas vir à igreja, sentar no banco e assistir um culto é uma coisa. Vem na igreja, assiste um culto, é uma vida espiritual normal. Vir na igreja, assistir um culto, cantar um louvor, acabou o culto, a paz do Senhor, irmão, tchau, domingo, não é? Tem culto de novo, domingo tem ceia. É uma vida normal do crente, está salvo, amém, está salvo. Fica preocupado não, viu? Está salvo. Agora, se quiser ministrar, é preciso ter unção. Se quiser ministrar, é preciso ter unção, porque senão ninguém vai ser edificado. Agora, se quiser milagres, se quiser ver grandes coisas, sinais e maravilhas, é preciso da unção dobrada. É uma hierarquia, querido. A nossa vida espiritual, ela é uma hierarquia. Quanto mais você paga com a sua vida, quanto mais você paga com a sua vida, mais você tem de Deus. Por isso que Jesus disse: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele está, para aí, vamos entender uma coisa. Ele estava falando quem quiser seguir-me, naquilo que ele, o que é seguir a Jesus? Ministério, eu entendo como ministério. Pedro, larga as redes. João, larga o barco. Quem quiser seguir a mim, fazer o que eu faço, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e venha após mim. Jesus está falando isso para quem quer o ministério dele. Quem quer seguir-me, o que é? Ministério. Ele estava falando em ministério. Eu entendo assim. Sabe, amados? Então, vamos ver na vida de Eliseu. Eliseu é um exemplo para nós, né? Quem quer unção? Deixa eu perguntar, quem quer unção dobrada aí? Presta atenção que nós vamos ver na vida de Eliseu agora, hein, irmão? Viu, Li? Nós vamos ver na vida de Eliseu. Então, marca aí. Você quer unção dobrada? Vamos lá. Ainda que haja um aqui, viu, Igor? Ainda que haja um aqui, eu tenho que falar, porque o Espírito Santo manda eu falar. Você pode querer, Li, mas ele não vai querer. Não dá certo. É por isso que Paulo fala. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? O solteiro é bom que não se case, porque senão vai repartir o tempo com a esposa, viu? Casou? Acabou, filha. Acabou. Acabou. Unção dobrada, pode esquecer, não tem mais. Pode ter, Igor. Você pode se dedicar só ao Senhor. Aí você pode pedir unção dobrada. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar para sustentar meus filhos. Eu não tenho como mais. Eu já perdi a minha condição. Entenda, vocês entendem agora porque Paulo falou? Ele estava falando de ministério. Não é? É bom que não case, porque o marido vai incomodar, a mulher vai incomodar o filho, nós temos responsabilidade com os nossos filhos, não podemos ser negligentes. Olha a negligência lá atrás, da viúva lá, que foi reclamar para o Elias. O meu marido era profeta, morreu, largou nós nessa pendura aqui. Sabe, queridos? Então, são coisinhas que nós vamos descobrindo e vamos pegando na palavra de Deus.
Deus vai nos mostrando esses detalhezinhos aí, para a gente também não exigir muito da igreja, né? Uma coisa é o ministro, a outra coisa é o crente, que vem na igreja, o crente normal da igreja. Vocês estão vendo? Por isso que o ministério ele não é obrigado. Você quer? Quando você quer, você está assinando um termo com Deus. Eu quero o ministério, tem um preço maior para ser pago. Escola bíblica, dizimista fiel, participação, é o preço do Está com problema esse aqui, viu, querido? Então, queridos, como Eliseu conseguiu tal bênção? Como é que Eliseu conseguiu a unção dobrada do Espírito Santo? 2 Reis, estamos aí? Capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Verso 2 em diante, porque o primeiro, aliás, o verso primeiro. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Olha, presta atenção. Eliseu era discípulo de Elias. Presta atenção que são detalhes importantes. Então aqui foi antes, essa viagem de Eliseu foi antes dele subir ao céu. Então Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu, o seu discípulo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que respondeu Eliseu? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E ele disse: não fico, eu vou. Fica, não fico. Verso 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos, fica quieto aí que eu também sei. Disse Elias a Eliseu, presta atenção: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Não fico. Fica, não fico. Não fico. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe: também eu sei, fica quieto. Assim que o pastor Evandro fala, fica quieto. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Não fico. Fica, não fico. Fica, não fica. Fica, não fico. 3 vezes. Por 3 vezes. Ele foi persistente por 3 vezes. Vamos voltar, vamos vir um pouquinho mais no Novo Testamento? Pedro, tu me amas? Quantas vezes? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro teve que confirmar que amava Jesus. 3 vezes Eliseu teve que persistir. Não fico, eu vou, eu não fico. Amados, o que tem em tudo isso? Por 3 vezes Elias disse a Eliseu: fica-te aqui. Por 3 vezes Eliseu disse: eu não fico. O que estava acontecendo? Eliseu estava sendo tratado no seu caráter. Eliseu estava sendo tratado na sua disposição em ser discípulo, em seguir. Ele estava sendo tratado na sua determinação em fazer a vontade do Senhor. Ele estava sendo tratado na sua fidelidade com o seu Senhor. Fidelidade, estar junto. Disponibilidade,
em estar junto. Ele estava sendo tratado. Quem era o senhor de Eliseu? Elias. O senhor de Eliseu não era Deus. O senhor de Eliseu era Elias. Então Eliseu estava sendo tratado na disponibilidade, ele estava sendo tratado na sua determinação em seguir o seu mestre. Sabe, amados, quem é o nosso Senhor? Jesus. Então, primeira coisa, se nós queremos fazer mais coisa do que Jesus fez, se nós queremos a unção dobrada na nossa vida, nós temos que ter a mesma disposição que teve Eliseu: fidelidade no serviço, fidelidade no servir, fidelidade em estar junto, fidelidade em acompanhar, fidelidade em seguir. Você observou quantos que desistem no meio do caminho? Você observa quantos que não pagam o preço? Você observa quantos que chegam atrasados num culto de domingo porque tem uma atração especial, ou porque está em casa no churrasco, porque está numa piscina, porque está viajando, porque está passeando? Quantos trocam? Quantos trocam? E Elias, ele não ia num lugar de festa, Elias ia para um lugar difícil. Aqueles lugares que Elias foi, eram lugares difíceis de ir, eram lugares de prova. E o próprio Senhor de Eliseu deu oportunidade: fica. Se ele falasse, eu fico, não tinha porção dobrada do Espírito sobre a vida dele. Se ele tivesse concordado, se ele tivesse acuado, estava sendo testada a perseverança daquele jovem profeta. Eu vou com o Senhor, seja onde for, eu vou com o Senhor, custe o que custar. Quem é que está disposto aqui a servir, a seguir Jesus, custe o que custar? Se pegar um aqui e falar, olha, vou matar você, não me mata, porque eu já estou saindo fora. Faça isso, não vai dar para fazer. Então, querido, quem quer porção dobrada, ele tem que comprovar, tem que ser aprovado na prova. Quem quer porção dobrada tem que ser aprovado na prova. Quantos passam por uma prova, ainda que seja mínima, mas já desistem, já abandonam? Deixa o ministério, minha filha, deixa o ministério, meus filhos, porque são provados. Você vai ficar no banco. Ficar no banco, quem é você para me pôr no banco? Eu saio do ministério, mas não fico no banco. Foi reprovado. Reprovado. Aquele que não se sujeita, ele está reprovado. Aquele que não renuncia à sua própria vida, está reprovado. Jesus disse: quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Elias era o senhor de Eliseu, Jesus é o nosso Senhor. Você está disposto a pagar um preço? Ter uma festa, casamento é isso, festança lá, mas você tem um compromisso com Deus. Culto tem todos os domingos, eu vou perder um culto só. Tem problema nenhum? Tem. Para quem quer unção dobrada, tem problema. Para quem quer unção dobrada, tem problema deixar de vir num culto de domingo à noite para ir numa festa, ainda que seja uma boa medida, ainda que não seja proibido você ir. Querido, estou falando de unção dobrada. Eliseu, veja o verso 7 e 8. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão.
Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Presta atenção, querido. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Quem que é os ambos aí? Quem que é o ambos? Elias e Eliseu. Isso quer dizer o quê? Não era apenas o Eliseu, que era o discípulo de Elias, tinha mais 50, que também era discípulo de Elias. E eu imagino assim, eu não estudei profundamente isso, mas eu imagino que eles estavam indo para um determinado lugar, o Elias e os seus discípulos, os cupichas dele ali. Capanga espiritual, Caiano. Eu saio bem, né? Capanga espiritual. Eu tenho o meu capanga espiritual, Toninho e meu capanga espiritual. Então, eu imagino que eles estavam indo. Para onde que eles estavam indo? Para Gilgal, é isso? Não, nós estamos aqui estudando, né? Não é? Então diz, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal para onde? Algum lugar, né, irmão? Não importa. Então, eu imagino que eles estavam indo para um lugar, pastor Evandro, e eles estavam caminhando, de repente, para chegar naquele outro lugar, tinha o Jordão ali. Tinha o Jordão ali. E o Jordão naquela época não é o Jordão de hoje. Sabe? Então, aqueles 50 olharam lá, acabou, não vamos lugar nenhum. O rio lá, não tem uma canoa ali, como é que vamos atravessar esse rio aí? Então Elias, é o homem de Deus, o homem que tinha unção. Então Elias foi até a margem do Jordão. E quem acompanhou ele? Eliseu acompanhou ele. 50 ficaram lá. Mas os dois, né? Chegou o Elias e o Eliseu do lado dele ali. O rio está aqui? Eu não sei, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. O que é isso? Fé. Fé, persistência, fé. Deus vai abrir o Jordão de qualquer forma. Nós vamos passar, não importa o obstáculo. Não importa o obstáculo, nós vamos passar por ali. Não importa os profetas de Baal, Deus vai mandar fogo do céu. Não importa a água que foi colocada em volta, Deus vai mandar fogo do céu. Não importa que a lenha esteja molhada, Deus vai mandar fogo do céu. Elias, ele sabia disso. Ele já tinha visto fogo, já tinha mandado parar de chover. Tem uma nuvem lá, profeta. Vai chover, é sinal. Elias já sabia disso. Então, quem estava sendo provado era o Elias? Quem estava sendo provado ali era o Eliseu. Eu quero ver se esse camarada tem fé mesmo. Eu quero ver se ele me acompanha. 50 ficaram lá à distância, mas o Eliseu desceu com Elias à margem do Jordão. Não é maravilhoso isso? Isso é bom demais, querido. Deixa eu te contar uma experiência. Eu não quero menosprezar ninguém, né? É experiência, mas tudo tem a ver. Quando, no começo do meu ministério, nós fizemos aqui, na Sexta-feira Santa, até a Páscoa, nós fizemos uma campanha, um evento chamado 36 horas no sepulcro. Quem lembra disso? Você lembra? 36 horas no sepulcro. E o propósito era entrar aqui na sexta-feira e sair no domingo. Entrar aqui, fizemos o revezamento. A ordem era para nós fazermos o revezamento aqui no altar. O altar não podia apagar o fogo do altar, teríamos que estar ali, 36 horas ali. Eu fiquei 36 horas aqui. Água e sei lá se eu comi, não lembro mais. Mas todos fizeram um revezamento, todos seguiram o mesmo passo. Foi falado para fazer um revezamento. Teve um camarada
que ficou as 36 horas comigo aqui. Ele ficou as 36 horas. O que é isso? Perseverança. Perseverança. Discípulo. Discípulo, isso é discípulo. Eu vou ficar com o mestre. De todos, sabe quem é que estavam aqui presente, que hoje é um pastor bem sucedido na vida? O Fembach, mano. O Fembach. Foi o único que ficou 36 horas. Eu falava, rapaz, vai. Não vou, pastor, não vou. O senhor vai ficar? Eu também vou ficar. Discípulo perseverante. É o pastor bem sucedido hoje. Daquela época, é ele. Outros tentaram, não deu certo. Outros pararam no meio do caminho. Outros já se desviaram. Mas ele está firme, como pastor, lá em Lins, uma bela igreja na cidade de Lins. 36 horas ele ficou comigo ali, não arredou o pé. Dormimos ali em cima, aconteceu tanta coisa, mas ele não largou o mestre. Isto chama-se perseverança, não é? Então, Eliseu, ele foi perseverante, mesmo diante da incredulidade daqueles outros 50 discípulos. Eles eram discípulos de profeta. Eles andavam, eram candidatos a ser profeta também. 50 homens pararam a certa distância deles na margem do Jordão. E eu imagino que eles ficavam lá. Quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver como é que eles vão passar esse rio aí. Tinha jacaré. O Jordão era um lodo naquela época. O rio mais sujo do mundo era o Jordão. O Jordão era o Tietê, lá em São Paulo. Quem pula dentro? Nem Naamã não queria pular dentro do Jordão. Fala, Toninho. Tá certo. Quando a gente quer se livrar de alguém, a gente impõe desafios mais difíceis, viu? É fácil, impõe desafios mais difíceis, vamos ver quem permanece. Aí você se livra dos enroscos da vida. Certo, Eduardo? Hein, Bobô? Põe um desafio aí, quero ver se ele aguenta. Ele vai parar pelo meio. É a prova, né? Então, eu imagino aqueles outros, quero ver como é que eles vão passar, eu quero ver. Aí o que Eliseu fez? O Elias fez, pegou a capa, tocou no rio, e o rio se abriu. Elias tocou o manto, e as águas se abriram, e eles passaram. Amados, é sabido para nós que a incredulidade gera maldição. A incredulidade gera maldição. E como é que pode um homem querer unção dobrada se ele é amaldiçoado porque ele não tem fé? Não combina, não é? Olha lá, Números capítulo 14, versos 5 ao 12, o que aconteceu? Foram amaldiçoados aqueles homens porque duvidaram, porque não acreditaram. Então incredulidade gera maldição. A incredulidade afasta Deus de nós. Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, 12. A incredulidade afasta-nos de Deus. Como é que você vai ter porção? Você não tem nem unção do Espírito Santo se você for incrédulo. Agora, quanto menos porção dobrada, se você não tem fé, você é incrédulo. O Espírito Santo está longe de você, querido. Então aprenda isso, a incredulidade afasta de nós o Espírito Santo. Jamais vamos ter a porção dobrada. A incredulidade impede o cumprimento do milagre. Sabe, você que tem um dom, você que Deus usa para curar, para alguma coisa assim, não leve incrédulo perto de vocês. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Se você vai orar por alguém que está enfermo, olha quem você leva junto com você, porque ele vai atrapalhar. Você está ali, será que vai acontecer mesmo? Eu quero ver, estou pagando para ver. Não leva.
Ninguém entrou para ressuscitar a menina. Ninguém ele deixou entrar. A incredulidade não combina com o milagre. Alguém pode atrapalhar. Muitas coisas não acontecem aqui por causa da incredulidade da igreja. Tem pessoas que ao invés atrapalham o culto, impede. Agora, quando Deus tem, então para acontecer alguma coisa é uma unção realmente, quando acontece é sobrenatural, independente de quem está duvidando. Deus, quando Ele quer agir, Ele age mesmo, mas normalmente atrapalha. Vocês viram, alguém viu o que o Ednei colocou no Face hoje? Vocês viram? Aquele camarada, ele vai contar aqui, mas ele estava com aquele câncer terrível que mata, aquilo lá mata e não tem cura. Hoje ele postou no Facebook: pastor, fui curado, saiu os resultados, não há nenhuma dúvida mais, o câncer foi exterminado. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus, né? Que Deus seja louvado por tudo isso. Deus faz milagres, não é? E uma das coisas que ele fala, que ele citou lá, foi a mensagem de domingo, não é? Foi a mensagem de domingo. Qual foi a finalização da mensagem? Qual foi? Sai do lagar. Sai do lagar. Então, ele esperava uma resposta de Deus, apreensivo, e ele creditou a Deus esse milagre que Deus fez na vida dele, não é? Nessa terça-feira. Então, queridos, a incredulidade atrapalha, a incredulidade afasta Deus de nós, a incredulidade impede o milagre. Eu quero dizer uma coisa para você: todo servo de Deus um dia vai enfrentar o Jordão, sabia? Todo servo de Deus um dia vai ter que enfrentar o Jordão. Todo servo de Deus um dia vai estar diante do Jordão, e ali diante do Jordão que ele é provado para ser aprovado. E quantos que chegam diante do Jordão, eles são reprovados por Deus, porque eles não conseguem enfrentar o Jordão. Querido, aprenda uma coisa: você que quer uma grande bênção na sua vida, eu estou falando para você agora, crente de banco, crente normal, crente assistente, crente normal, todos que desejam uma grande bênção na sua vida, antes de uma grande bênção, vai ter de enfrentar o Jordão. Você está de frente do Jordão, aguenta firme ali, porque tem uma grande bênção do outro lado do Jordão para você. É bíblico. A terra prometida estava do outro lado do Jordão. A sua bênção está do lado de lá do Jordão. Tem que passar pelo Jordão se você quer a bênção de Deus na sua vida. E o homem de Deus com a unção especial, ele tem que acreditar que o Jordão que ele vai passar pelo Jordão de alguma forma. Eliseu foi o único que acreditou juntamente com Elias. Ele foi provado e aprovado. Um dia ou outro nós vamos estar diante do Jordão. Jordão significa o quê? Enfermidade. Jordão é uma enfermidade. Jordão, ela dá insegurança para nós. O Jordão traz insegurança. O Jordão causa medo, causa pânico. E está tudo na Bíblia. Isaías 53, 4 e 5, Isaías 38, 17, Salmo 25, 12 e 14, Isaías 41, 10, Josué 1, 9. Esses textos estão todos relacionados com o Jordão, a provação da nossa vida. Vamos estar diante do Jordão, e a tua bênção vai depender da tua reação quando você estiver diante do Jordão. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, meu querido. A igreja está cheia de gente frustrada.
Por quê? Chega diante do Jordão e volta. Não enfrenta, fica à distância do Jordão. Que mensagem que dá, hein? Não é só estudo, dá uma mensagem tremenda. Fica diante do Jordão. Volta. Não vai. Eliseu, ele foi, não ficou de longe, ele foi nas margens do Jordão e ele passou o Jordão. Tenha fé, tenha esperança. Todas as vezes que você chegar diante do Jordão, você vai passar pelo Jordão. Jesus não vai fazer você morrer na margem do Jordão sem receber a sua promessa. É Bíblia. Ou cremos na Bíblia ou rasga a tua Bíblia, querido. Vida cristã. Eliseu, ele precisou, para receber, Igor, a dupla unção, Eliseu, ele precisou ser transformado. Ele precisou ser transformado. 2 Reis, capítulo 2, verso 9 ao 14. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te farei, se fará, porque se não me veres, não se fará. O que é isso? Vigilância. Quer a porção dobrada? Vigilância, tem que estar vigiando. Se você me ver, então o que aconteceu? Tem que andar comigo, passo a passo, palmo a palmo. Tem que dormir comigo. Você quer a porção dobrada? Passo a passo com Jesus, palmo a palmo, dormir com Jesus, levantar com Jesus, porque se ele for antes, se você não vê ele ser tomado, então a partir daquele momento, Eliseu, aonde, né, ele grudou, ele abraçou Elias. Eu quero, então aonde você for eu vou. Quer a porção dobrada? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Olha o que teve que acontecer para separar um do outro. Eles estavam andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, presta atenção, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Você sabe o que ele estava fazendo? Quando ele pegou suas vestes e rasgou em duas partes, ele estava renunciando à sua própria vida. Rasgar as vestes significa renúncia total. A hora que ele viu, cumpriu. Vai cumprir na minha vida, eu vou ter unção dobrada. Ele renunciou totalmente, rasgou suas vestes e tomou posse da bênção de Deus, da unção dobrada. Ele renunciou completamente o seu passado. Sabe, querido? Volta um pouquinho aí, 1 Reis capítulo 19. Estou terminando, fica tranquilo. Eu estou encerrando o estudo. Talvez passe 5 minutinhos, porque eu estou encerrando o estudo. 1 Reis capítulo 19, verso 16 ao 21. Ageu, filho de Ensi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, olha aí. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Olha, isso aqui antes, bem lá atrás. Nós estamos em primeiro livro dos reis. Então Elias tinha uma ordem para ungir Eliseu, não é? E quem escapar da espada de Azael, Jeu matará. Quem escapar da espada de Jeu, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali,
E achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Interessante, né? Então deixou estes os bois, correu após Eli e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Não é semelhantemente o que aconteceu com Jesus? Com os discípulos? Ele estava lá trabalhando, tranquilo. Eliseu chegou, jogou a capa nele, não falou nada, mas Deus já tinha dado uma ordem para Elias: unge aquele camarada lá, vende o teu boi, larga tudo e segue eu. Deixa tudo. Quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com Eliseu foi a mesma coisa. Larga tudo, larga a fazenda do teu pai, larga a sua junta de boi e vem seguir a mim. Então ele já tinha dado uma demonstração lá atrás. Quer unção dobrada? É preciso renunciar. E Eliseu só confirmou isso quando ele, de vez, talvez a roupa fosse a última coisa que ele tivesse, rasgou a sua roupa: agora estou completamente nu, não tenho mais nada, não sou mais nada, não quero mais nada dessa vida, eu quero fazer aquilo que Elias fazia com porção dobrada. Você quer unção dobrada do Espírito de Deus? Larga teus estudos, larga teus negócios. Eu já falei que eu não quero, porque eu não posso largar meus negócios, não posso largar minha família. Eliseu largou tudo para trás. Eliseu largou fazenda, largou família. Nem sei se ele tinha família, talvez fosse um filho solteiro na sua casa, mas ele renunciou a tudo. Vocês conhecem a mulher de Elias? Como é que chamava a mulher de Elias, Toninho? Como é que chamava a mulher de Eliseu, Elisângela? Não é Elisângela? Como é que chamava a mulher de Paulo? Eu já sou casado, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Larga tudo. Larga tudo e segue-me. Unção dobrada, porção dobrada do Espírito de Deus. Ele rasgou suas vestes, talvez a última coisa que ele tivesse. Esse foi um sinal de renúncia total. Um sinal de renúncia total na vida dele, para ter a unção dobrada. Valeu a pena, Eliseu? Valeu a pena? O que será que Eliseu ia responder para você? Valeu a pena? Quem cantou aí hoje? Vai valer a pena, vai valer a pena. Vocês cantam e não sabem o que vocês cantam. É sério, né? Tem certas coisas que é sério na nossa vida. Ele teve um nível espiritual mais elevado do que Elias. Ele fez o dobro de milagre do que Elias fez. O sobrenatural passou a fazer parte da sua vida cotidiana. Tudo que ele queria no reino espiritual acontecia na vida de Eliseu. Olha aí. Olha no capítulo 2, volta lá no segundo livro. Olha no segundo livro, no capítulo 2 que nós estávamos lá. Olha a sequência da história, queridos. Valeu a pena, Eliseu? Ele fala, olha a sequência da história e vê se valeu a pena. Os discípulos dos profetas procuram Elias, né?
cadê o Elias? Foi embora o Elias, e agora? Estamos fritos. Foi embora Elias, e agora? Ficamos na mão. Vem comigo. Essas coisas Deus me coloca assim, viu? Elias foi embora, o homem da unção, os profetas ficaram ali perdidinhos, e agora? Apareceu quem? Eliseu. E você vai ver ali. Jesus foi embora, os discípulos, e agora? E agora? Estamos perdidos, vamos fugir. Apareceu quem? O Espírito Santo de Deus. Que coisa! Eu vou adiantar alguma coisa que eu vou talvez ministrar domingo, porque eu me interessei muito por isso. Eliseu representa a igreja. Aliás, Elias representa a igreja. Eliseu representa o Espírito Santo. O Espírito Santo veio no lugar de Jesus. Eliseu veio para substituir Elias. Que coisa interessante, né? Que coisa tremenda que é a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é cheia de paralelos. Como há concordância nas coisas. Olha aí. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias se repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias se repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os enviei. Mas eles apertaram com ele, até que constrangidos lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Estava procurando quem? Procurando Elias. Por 3 dias procuraram Elias. Não acharam Elias. Agora a coisa está complicada mesmo. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não disse que para vocês não ir, porque ele não está mais aqui entre nós? Não falei para vocês não irem? Agora zangou o pé do frango mesmo, né? Não tem mais jeito. Verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: olha aí, quem que tinha que resolver os problemas agora? Vamos ver se esse cara resolve. Vamos ver, já que ele fala que ele vai substituir Elias, vamos ver se ele resolve. Olha aí, Eliseu, olha aí, eis que é bem situada essa cidade. Como o senhor está vendo aí, irmãos, eu estou vendo isso aqui de uma forma irônica, como eles estavam dizendo. A Bíblia não fala, mas aqui é uma ironia. Eis que é bem situada essa cidade. Como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra não é fértil. Que cidade ruim, não tem água, a terra é ruim. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E a partir daí começou, hein? Este foi o primeiro milagre de Eliseu. Transformou as águas daquela cidade. E depois disso, rapazinhos são mortos porque zombaram de Eliseu. Não zombe do pastor Evandro. E aí começou as obras do profeta Eliseu. E se você analisar a vida de Eliseu, você vai ver que ele recebeu porção dobrada. E ele fez mais milagre, praticamente o dobro do que Elias fez. Amados queridos, nós temos a quantia que quisermos da unção do Espírito na nossa vida.
Nós temos a medida que nós quisermos da unção do Espírito da nossa vida. Só que aí depende do preço a qual nós queremos pagar. Então eu termino dizendo para vocês, a unção do Espírito tem preço. A unção do Espírito tem um valor. Quanto você está disposto a pagar pela unção na sua vida? Quanto você paga pela unção? Aquilo que você está disposto a pagar pela unção é a quantidade de unção que você vai ter na sua vida. Vida de oração, vida de jejum, vida com Deus, mais unção na sua vida. Mais poder de Deus na sua vida. Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Pergunta para o Benihim quanto ele pagou para a unção na vida dele. Você quer saber quanto? Lê os livros dele. Você vai ver que é uma vida de renúncia. Não é, irmã? Renúncia total. Aonde você quer chegar? Eu queria ter na igreja, e eu não tenho nenhum ciúme, nem um pouquinho de inveja, se eu tiver um Eliseu aqui na igreja. Quem quer ser Eliseu na igreja? Quem vai ser o Eliseu dessa geração? Quem vai ser o Benihim nessa geração? Quem vai ser? O desafio está lançado. Muitos eu quero a unção, eu quero. Mas não pago o preço, não adianta querer. Tem que comprar, tem que pagar a unção. A unção não é de graça. O Espírito Santo é de graça, mas a unção não é de graça. Meus queridos, amém? Amém, queridos? Não é pecado não ter unção. Não é pecado. Não é pecado não viver na plenitude do Espírito Santo. O azar é seu. O azar é seu de não viver na plenitude. Olha, todas as nossas ministrações foram gravadas. Todas foram gravadas. A de hoje foi, né, querido? Encerrou hoje? Todas. Temos 20 CDs sobre o estudo do meu amigo Espírito Santo. Eu quero ver se o Vinícius me ajuda, vamos fazer um livro. Aceitou? Aceitou. Se você não concordou com alguma coisa, se você você não é obrigado a aceitar com tudo. Porém, eu acredito nisso. Se você não acredita, faça o teste e veja se funciona ou não funciona. Eu creio que o Espírito Santo está me usando para ensinar vocês. Vamos colocar em pé. Eu não vou pedir para você orar pedindo porção dobrada do Espírito Santo nesta noite. Não vou pedir. Não vou fazer esse desafio. Você quem sabe da tua vida, você quem sabe dos seus compromissos. Você que é casado nem pensa nisso. Nem pensa nisso porque você vai falhar. Você vai deixar uma viúva, sem condições, passando fome. Você vai deixar um filho sem educar. Você está me entendendo, querido? Eu sou prudente. Isso é prudência. Não vai, se você é viúvo, amém. Se você é jovem, amém. Mas se você é casado, fica na tua, porque você já casou. Você tem compromissos. Busque intimidade com Deus, busque um bom relacionamento com Deus. Não é? Mas você nunca vai conseguir o máximo, porque você já dividiu a sua vida com outra pessoa. E vai subdividindo cada filho que você tem,
Você que tem 10 filhos, meu querido, você está complicado. Não sobrou nada para o Espírito Santo. Você que tem 3 mulheres, ai meu Deus, Caiano. O Caiano tem 3. Meu Deus, vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala pelo menos como você gostaria de ter essa plenitude, essa unção dobrada, mas Deus sabe da tua vida. Talvez você nunca tinha ouvido uma ministração como essa, você nunca teve a oportunidade de fazer uma escolha na sua vida. E hoje é tarde demais para você fazer a escolha. Mas fala com Deus, não é? O quanto você sente não poder ser um Eliseu dessa geração. Fala com Deus. Agradeça a Ele e que Ele conserve você, pelo menos com a unção de Deus na sua vida, para realizar o seu ministério, para trabalhar na obra do Senhor. Pelo menos que você viva na plenitude do Espírito Santo, viver na plenitude para não pecar, para andar, ser mais santo, para ser um pouco diferente. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa que é a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, me perdoe pelas escolhas que eu fiz na vida. Talvez era a vontade do Senhor, eu não sei. Mas Pai, eu perdi a oportunidade, ou deixei a oportunidade de ser um Eliseu na vida. Ó Senhor, mas que ainda pela Tua misericórdia consigamos fazer grandes coisas com a unção que o Senhor tem nos dado, com a sabedoria que o Senhor tem nos dado. O que eu peço, como Davi pediu, ainda que um pecador, não retires de mim o Teu Espírito Santo, não retires de mim o Teu Espírito Santo, não permita aquilo que Saul permitiu, perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo, não permita aquilo que Sansão permitiu, perder a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na sua vida. Meu Deus e Pai, obrigado pelo que o Senhor revelou a mim nesses dias, nesse estudo do meu amigo Espírito Santo, Pai. Como eu desejo, Pai, assim como a costa deseja o Espírito Santo, eu desejo Ele na minha vida. Minha alma suspira pelo Espírito Santo, Pai. Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus da glória, em nome de Jesus. Não permita que os meus pecados afastem o Espírito Santo. Me perdoa a cada dia, a cada manhã, a cada deitar. Perdoa meus pecados, minhas falhas, e me ajude a tornar-me cada vez mais forte, Pai. Em nome de Jesus te louvo por cada vida que o Senhor trouxe essa palavra, por cada vida que entendeu, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Seja feliz com o meu amigo Espírito Santo.